perguntou se aquilo seria uma coisa lúcida de se fazer no momento. E nenhuma das autoridades ali presentes se manifestaram. Elas preferiram calar-se naquele momento por ser um momento de fato complicado de se alternar quaisquer que fossem opiniões. E, senhores, o senhor Roger, naquele momento, simplesmente também se calou e por 8 horas não houve mais comunicação com o lado externo da caverna. E no 30º dia, o senhor Roger foi morto. Cabe a mim, senhores, elucidá-los sobre os fatos. E mais precisamente, senhores, eu passo a palavra ao meu ilustríssimo colega, senhor Chantier. Boa noite a todos. Primeiramente, eu aproprio de uma célebre frase de Delano Roosevelt: a justiça não consiste em ser imparcial entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e lutar por ele impreterivelmente contra o errado. E hoje, senhores, a verdade, o certo está nos fatos. A verdade está nas evidências. A verdade está nos autos. A materialidade do fato existe, foram por eles que não fizeram. Mas não com algoz monstruoso da qual subverteu ao bel prazer de forma tendenciosa, falaciosa e caluniosa a cara promotoria. Existe no âmbito jurídico um jargão que denomina bem esse ato falacioso e fantasioso. Denomina-se viés cognitivo. Viés cognitivo é a tendência humana de cometer erros sistemáticos através de predileções pessoais, ao invés de evidências, ao invés de fatos, ao invés da verdade. Eu trouxe aqui um laudo médico da doutora Tatiana Libório, da Universidade Federal de Minas Gerais, acerca das circunstâncias, a debilidade física da qual eles foram inseridos. Eu vou negligenciar os primeiros dias, porque o tempo é curto, enfim. A partir do 10º dia, começa uma forma de canibalismo interno. O organismo consome suas próprias proteínas, obtidas à custa de desmontar tecidos e órgãos para suprir a inadiável necessidade de energia. Trata-se de um recurso extremo, empregado apenas quando as perdas já ocorridas ameaçam parar a máquina viva. Afinal de meros 10 dias sem comer, o indivíduo emagrece na proporção de 10% do seu peso. 10 dias, senhores. Ou cerca de 70 quilos num homem como eu de 7 quilos num homem como eu de 70 quilos. Em 21 dias são 17 quilos, senhores. Depois, senhores, com a passado de 20 dias, começa a ter consequências irreversíveis. Os músculos começam a ser atrofiados, começa a tirar a própria musculatura do corpo, chegando até a tirar a fibra do coração. Foi um risco iminente de morte, e isso fica evidente. O grau de debilitação física e mental da qual eles foram inseridos, concernente com uma natural fobia humana de enclausuramento, com uma fome dilacerante, foi atormentador e escabroso. Apesar de todos esses agrossos aguentar da cara promotora, chamar de animais, isso é um absurdo. Os sonhos, os desejos, os anseios, o estresse, a melancolia, a agonia, a sensação de impotência sentida e vivida por esses homens são inimagináveis. Não há como nós nos colocarmos no lugar desses infortúnios homens, trancafiados fatidicamente. Eu já tive a oportunidade de adentrar uma caverna, e acredito que muitos dos senhores aqui já tenham feito também. É um lugar frio, gélido, inóspito, com a temperatura média de 14 graus Celsius, com a sensação térmica ainda muito menor. O risco de hipotermia é claro e evidente. Os espasmos respiratórios, a degeneração muscular. Senhores,
doenças ainda piores, como a hidrofobia, como a ectoplasmose transmitida por morcegos. Apesar de todos esses agrouros se manteram lúcidos, e isso fica evidente nos autos, como o nosso caro doutor Ney demonstrou anteriormente, a clareza, a transparência que ele se dá. Eu gostaria de demonstrar a sensação que eles tiveram. Eles permaneceram desta forma durante 720 horas, 14.800 minutos, 2.730.000 segundos. Senhores, por que os segundos, os minutos e as horas? Porque nessas circunstâncias, os segundos viravam horas, as horas dias e os dias meses. Pode acender para mim. Obrigado. Foi um ato consensual entre eles, e isso fica evidente. O senhor Roger Watmore, Deus a tenha, um homem de meia idade, que havia vivido uma vida plena, feliz com seus familiares, ele agiu altruistamente, ele agiu como um herói e morreu como um mártir, compadecendo dos agrouros, compadecendo dos seus amigos de longa data. Em todo caso, muitos daqui presentes consideraram a morte de 10 trabalhadores para que pudesse salvar 5. Em quais circunstâncias não é justo a vida de uma pessoa para poder salvar 4 vidas, e os 10 trabalhadores que morreram lá tentando salvar esses homens terão sido mortos em vão? A memória deles terão sido em vão, a morte deles? Primeiramente, eu acredito que a gente deve abdicar desse ranço social de vingança. Nós não podemos ceifar mais 4 vidas. Abdiquemos desse moralismo exacerbado e nós possamos demonstrar qual o verdadeiro significado da justiça, o verdadeiro significado da equidade. Eu gostaria de demonstrar, primeiramente, como se classifica um crime. A tipologia de um crime na criminalística é necessário 3 fatores: o fato típico, o ilícito e o culpável. O fato típico é o enquadramento, é o molduramento na norma. O ilícito, na norma 23 e na 24, demonstra como eles agiram dentro da legalidade, demonstra como eles agiram dentro da legitimidade. E culpável, senhores, depois de tantos argumentos, não é necessário nem que eu explique, nem que eu aprofunde por que ele não houve culpa, senhores. Eu me lembro agora, recordo de um antológico juiz e rei da antiguidade, Salomão. Ele tinha um hábito peculiar de tapar os seus olhos, fechar os seus olhos e tapar um dos seus ouvidos. De tanto repetir esse ato, certa feita um sacerdote perguntou para Salomão: Salomão, por que o ato? Por que o senhor faz tais atos? Salomão respondeu de uma forma sábia e inteligente: eu fecho os meus olhos para que não haja distinção e tapo meus ouvidos porque eu guardo o outro para a defesa. E é só isso. Eu passo a palavra então para o cara do doutor Felipe. Boa noite, excelentíssimo senhor juiz. Boa noite, meus amigos do corpo de jurados. Boa noite, meus caros colegas doutores da promotoria. Gostaria de começar a minha defesa. Boa noite a todos aqui presentes também. Gostaria de começar a minha defesa fazendo uma indagação. Indagação essa direcionada aos senhores presentes no corpo de jurados. Alguns dos senhores gostariam de trocar de lugar um dos injustiçados aqui presente? Alguns dos senhores gostariam de trocar de lugar, abdicar das suas vidas que os senhores têm nesses exatos momentos para passar 30 dias presos em uma caverna, nas condições subhumanas em que o meu colega, o caro doutor Chantier, descreveu? Os senhores trocariam de lugar com os injustiçados aqui presentes, sendo taxados pela promotoria injustificadamente como os criminosos, coisas que eles não são?
quando o nosso Código Penal prevê e estabelece, no artigo 23, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, no inciso 1. Definido estado de necessidade no artigo 24, considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para se salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não é razoável exigir. Então, portanto, podemos concluir que quando o agente pratica o ato de salvar a própria vida para se salvar de perigo atual, constitui-se em face do direito sendo encarado como lícito, ou seja, impedindo que esse ato venha a ser antijurídico, ou seja, é um sacrifício de um bem juridicamente protegido para se salvar de perigo atual, iminente e inevitável, direito esse próprio ou à lei. Na circunstância em que o meu colega Xandier, os senhores não conseguem entender que o perigo em que essas pessoas se encontraram na caverna era de perigo atual, iminente e inevitável, e a única coisa para afastar o perigo em que eles se encontraram foi o acordo proposto por Roger, que os anjos o guiam para o paraíso, acordo esse que ele mesmo retroagiu, apesar de considerarmos como herói, porque se não fosse ele, teríamos nesse exato momento mais 4 famílias destruídas. Já não bastam os 10 operários e Roger, essas 11 famílias, é necessário, justo, razoável, destruirmos as 4 famílias dessas pessoas, quando o nosso Código Penal prevê e estabelece em que o Estado prevê e estabelece, na circunstância em que essas pessoas se encontraram, era um estado de perigo atual e iminente, perigo esse que perdurava por 20 dias, ou seja, perdurava por 480 horas, e que viria a perdurar por mais 10 dias, ou seja, mais 240 horas, com a ocorrência de novos deslizamentos, diminuindo assim a capacidade de sobrevivência deles para zero. Pergunto como a promotoria deveria achar que essas pessoas poderiam se portar dentro daquela caverna na circunstância em que o meu colega, Dr. Xandier, descreveu, para afastar o perigo. Eu vou morfar, vir um tatu e sair cavando de dentro da caverna? Me desculpe pelo sarcasmo, promotoria, mas isso aqui não é Marvel.